Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família. Nós vamos aqui em mais um episódio da série Batismo no Espírito Santo. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os propósitos do batismo no Espírito Santo. E para isso, nós iremos ler o texto bíblico em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, que diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A palavra propósito, ela vem do latim propositum, que significa objetivo visado ou intenção. Então, qual é o objetivo visado por Deus ao nos batizar no Espírito Santo? Ao cumprir a sua promessa de batismo no Espírito Santo. É isso que nós iremos ver. Será que o propósito de Deus a nos batizar no Espírito Santo, será que é unicamente para nós rodarmos, pularmos, revirarmos mortais para trás, sair correndo dentro da igreja, sair rolando dentro da igreja? Será que esse é o propósito do batismo no Espírito Santo? É isso que nós iremos ver aqui hoje nesse vídeo. Eu vou listar aqui para você, pelo menos, aqui eu tenho 10 propósitos, tá bom? Mas eu vou citar aqui 4 propósitos visados por Deus, que nós podemos verificar nas Escrituras, para no que diz respeito ao batismo no Espírito Santo. Em primeiro lugar, Cristo nos batiza com o objetivo de nos dar poder para pregar e testemunhar dele em todos os lugares. É o que nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 8. O batismo no Espírito Santo, ele nos dá poder. Então, o batismo no Espírito Santo é também uma capacitação. Capacitação para eu pregar em nome de Jesus. Capacitação para eu testemunhar de Cristo. Aonde? Em todos os lugares. Testemunhar de Cristo na minha casa. Testemunhar de Cristo no meu trabalho, testemunhar de Cristo na escola, nas viagens que eu faço. O batismo do Espírito Santo me dá poder para eu testemunhar de Cristo, para eu pregar em nome de Jesus. Pregar é a maior missão da igreja e também a mais difícil por causa dos vários inimigos. Por isso o batismo no Espírito Santo é tão importante. Então, a missão da igreja, qual é a missão da igreja? Eu e você sabemos que a missão da igreja é pregar o Evangelho, é comunicar o Evangelho a todas as pessoas. Mas essa missão é difícil por quê? Porque por causa dos vários inimigos. Dos inimigos naturais, como medo, pavor. Algumas pessoas têm até pavor de pregar, algumas pessoas têm vergonha de pregar, de testemunhar. Então, tem esses inimigos que estão em nós e tem também os inimigos externos, os inimigos espirituais que atuam nos filhos da desobediência. Então nós precisamos entender que pregar é a maior e mais importante missão da igreja, mas também é a missão mais difícil por causa dos vários obstáculos que a igreja tem que enfrentar para poder levar a mensagem de Cristo às pessoas. E é bem aí que o batismo no Espírito Santo ele se torna fundamental para que nós possamos exercer a nossa missão na terra enquanto igreja. Porque Jesus disse no texto que nós lemos: e vós recebereis poder, ou serão revestidos de poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até o confim da terra. Então nós precisamos entender que o primeiro propósito do Espírito Santo é nos dar poder
para pregar o Evangelho e para testemunhar de Jesus. Evangelizar é a principal missão da igreja e o batismo no Espírito Santo dá poder para nós executarmos tamanha missão. Então não dá para nós fazermos a missão de Deus, não dá para nós fazermos a missão que Deus ele nos ortogou sem poder do Espírito Santo. Ok? Segundo lugar, outro propósito do batismo no Espírito Santo é a edificação individual. Você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Já vimos que a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas. Nós vimos isso. A evidência física inicial do batismo no Espírito Santo é falar em outras línguas. A Bíblia nos informa que quando falamos em línguas estranhas, somos edificados. Eu vou ler esse texto aqui com você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 4, que diz assim: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Paulo está mostrando, está falando dos dois dons ali no capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas eu quero ficar somente na questão, por agora, no que diz respeito às línguas estranhas, que são a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Quem é batizado no Espírito Santo, ele fala a língua estranha. Quem é batizado no Espírito Santo, repita, ele fala língua estranha. Ok, mas o que isso tem a ver? É que quando nós falamos língua estranha, nós somos edificados. Nós não edificamos o irmão. Quando eu falo em línguas, a igreja não é edificada, a não ser que tenha um intérprete para interpretar o que eu estou falando. Aí sim a igreja é edificada. Mas se não tiver intérprete, somente eu sou edificado. Mas, veja bem, a pregação do Evangelho, ela faz com que todas as pessoas que me ouvem sejam edificadas. Então, as línguas são importantes. O propósito do batismo no Espírito Santo, o segundo propósito que eu estou destacando aqui, é a edificação individual. Eu sou edificado quando eu sou batizado no Espírito Santo. A minha fé é edificada em Cristo Jesus. Quando estivermos aflitos ou sentirmos que a fé está diminuindo, é bom entrarmos no quarto, nos achegarmos ao trono da graça e deixar que as línguas fluam através de nós. E nós veremos que o poder de edificação individual extraordinário trazido pelo batismo no Espírito Santo. Então, quando nós estivermos passando por essas dificuldades, quando nós estivermos passando por aflição, por luta, por tristeza, quando nós sentimos que a nossa fé está diminuindo, quando parecer que Deus ficou distante, que Deus está longe e eu não estou mais sentindo Ele, é bom nós entrarmos no quarto, fecharmos a porta, nos achegarmos até o trono da graça e lá nós deixarmos as línguas fluírem para a glória do nome de Jesus. Meus queridos irmãos, um outro propósito do batismo no Espírito Santo é poder para vencer a tentação e viver em santidade. Eu escrevi aqui algo interessante. Falamos que quando nós falamos em línguas estranhas, somos edificados espiritualmente. Ok? Não foi isso que nós acabamos de falar? Quando nós falamos em línguas estranhas, nós somos edificados espiritualmente. Bom, estar edificado espiritualmente é justamente uma das formas de se vencer a tentação. Como é que nós vamos vencer a tentação se nós não estivermos edificados? Não dá para vencer. Por isso, a edificação é necessária. E nós temos algumas coisas que nos traz edificação. Jejum traz edificação espiritual. Oração traz edificação espiritual.
a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus, traz edificação. E também falar em línguas, que é o sinal inicial do batismo no Espírito Santo, também traz edificação. Ora, se eu estou sendo edificado quando eu falo em línguas, logicamente que isso está me dando poder também para eu vencer as tentações. Quando você é tentado, quando você está sendo tentado, e na maioria das vezes a tentação vem quando nós estamos sozinhos. É incrível. A tentação ela vem quando nós estamos sozinhos. Então nesse momento em que nós estamos sozinhos, em que a tentação vem, é bom nós entrarmos, dependendo do lugar onde você esteja, né? Você para um momento, feche os seus olhos, deixe o batismo no Espírito Santo nos faz sentir o quão dependentes somos do Senhor. O amor por Cristo aumentará e desejaremos ardentemente viver em santidade, e através disso mortificaremos as obras da carne. Porque é isso que faz com que nós mortifiquemos as obras da carne. Quanto mais próximo de Cristo você está, mais força você terá para vencer as obras da carne. O que é isso? Santidade, santificação. É necessário que nós aprendamos que o nosso padrão de vida é um padrão de vida em santidade. Sendo você batizado no Espírito Santo ou não, você deve viver em santidade. Sendo você batizado no Espírito Santo ou não, você deve vencer a tentação. Estou falando desde o começo da nossa série. Estou dizendo que batismo no Espírito Santo é uma bênção de Deus para quem está salvo. E a nossa responsabilidade no que diz respeito a caminhar com Cristo e ir para o céu é a mesma. Quem é batizado e quem não é batizado. Quem é batizado tem que pregar. Quem é batizado tem que testemunhar de Cristo. Quem não é batizado tem que pregar. Quem é batizado tem que estar edificado. Quem não é batizado também tem que estar edificado. Então a responsabilidade no que diz respeito é a mesma. Qual é a diferença? A diferença está no poder. Okay? Quem é batizado no Espírito Santo, o Senhor Jesus disse, ele é revestido de poder. É vestido duas vezes. Ele está revestido de poder do Espírito Santo. Então, no momento que a santidade começa a fluir, é nesse momento que nós veremos mais uma evidência do batismo no Espírito Santo, que é o fruto do Espírito se manifestando constantemente em nossa vida. Lembra que nós falamos que as línguas estranhas são a evidência inicial do batismo no Espírito Santo? Pois bem, a outra evidência do batismo no Espírito Santo é justamente a manifestação constante do fruto do Espírito, além também da manifestação dos dons espirituais. Então, quem é batizado no Espírito Santo, mas a gente não vê o fruto do Espírito se manifestar na vida dele, irmão, tem alguma coisa de errado. Se o camarada é batizado no Espírito Santo, mas a vida dele não mostra, não aparenta o fruto do Espírito Santo, tem alguma coisa errada. Então, quem é batizado no Espírito Santo, ele evidencia isso também através do fruto do Espírito, através de uma vida de santidade, através de uma vida dedicada à obra de Deus, uma vida onde a pessoa é edificada espiritualmente, a pessoa não cede a todo momento às tentações. Isso é batismo no Espírito Santo e o propósito do batismo no Espírito Santo. Outro propósito também do batismo no Espírito Santo é poder orar com mais eficácia. Podemos ver que quando oramos
em línguas, como diz lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 14, nós podemos ver que quando tem a possibilidade de nós orarmos em línguas estranhas. E quando oramos em línguas, nós estamos intercedendo por causas que o Espírito quer que intercedamos. Por mais que na maioria das vezes não entendamos, precisamos crer que algo sobrenatural está ocorrendo. Então, quando nós oramos em línguas estranhas, nós temos que ter certeza de que algo está sendo movido no sobrenatural. Algo está acontecendo no sobrenatural. Nós estamos orando de acordo com a vontade do Espírito Santo. Nós estamos intercedendo por algo que o Espírito Santo quer que nós intercedamos. E a Bíblia diz que oração em língua só Deus consegue compreender. Às vezes, meus irmãos, nós queremos muito orar por algo, mas não encontramos palavras para isso. É aí que entra o recurso sobrenatural das línguas. Peça para o Espírito Santo ajudá-lo a interceder, a orar por essas causas que nós queremos orar, nós sabemos que é necessário orar, mas nós não temos força, nós não temos palavras para orar. Então as línguas estranhas, elas é um recurso justamente para isso. Você peça a ajuda do Espírito Santo, dobre os seus joelhos, clame a Deus, peça para Ele guiar você em oração e deixe as línguas fluírem através de você, meu filho. E deixa Deus usar você de forma sobrenatural para interceder por causas que parecem ser impossíveis. Com isso, nós queremos dizer que a oração de quem não é batizado no Espírito Santo não é ouvida de forma alguma. Com isso, nós queremos dizer que a responsabilidade de quem não é batizado no Espírito Santo, no que diz respeito à intercessão, à oração, ela é menor do que quem é batizado no Espírito Santo? De forma alguma. Eu estou falando que quem é batizado no Espírito Santo, ele está revestido de poder para orar com mais eficácia. Então, na teoria, quem é batizado no Espírito Santo deveria orar mais. Na teoria, quem é batizado no Espírito Santo deveria interceder mais pelas pessoas, deveria interceder mais pelos pecadores, deveria clamar a Deus mais por avivamento, por curas, por milagre, por libertação de pessoas, pelo avanço da obra de Deus, para que problemas que apareçam na obra de Deus sejam resolvidos através do poder do Espírito Santo. Então, as pessoas que são batizadas no Espírito Santo, elas deveriam ser um exército poderoso de intercessão na igreja. Mas, infelizmente, com o que nós temos visto hoje, é mais emocionalismo. São pessoas emocionadas, pessoas que pensam que batismo no Espírito Santo é somente reteté, é somente manto. O Espírito não se limita a manto e a reteté. O Espírito quer que a gente ore pelas pessoas. O Espírito quer que a gente seja edificado. O Espírito quer que a gente pregue o Evangelho. O Espírito quer que a gente vença a tentação, vive santidade. O Espírito quer que a gente ame com ardor. O Espírito quer que a gente entenda a palavra de Deus. O Espírito quer que a gente, entendendo a palavra, a gente possa pregar a palavra de Deus. Então o Espírito Santo não vai batizar você para você rodar, não vai batizar você para você revirar uma mortanda da igreja, não vai revirar você não vai batizar você para você sair rolando dentro da igreja, cair no chão e sair girando dentro da igreja no chão. Pode acontecer isso? Pode acontecer, reação da emoção. O Espírito Santo não vai nos batizar para nós fazermos essas coisas. O Espírito de Deus vai nos encher, nos revestir de poder, para nós fazermos a obra de Deus. Batismo no Espírito Santo não é para eu me achar mais santo do que o irmão, não é para eu me achar mais espiritual do que o irmão, não é para mim me achar melhor do que o irmão. Não, o Espírito Santo é para me dar poder, para eu poder fazer a obra de Deus, poder executar a obra do Senhor, poder mostrar para as pessoas que Deus é o Senhor, que Cristo é o único intermediador entre Deus e os homens, que Cristo é o único caminho que leva à salvação eterna.
Então é para isso que batismo no Espírito Santo é. Não é para fazer a pessoa rodar e pular. Isso pode acontecer, como eu estou lhes falando, por causa da emoção, do emocionalismo. Mas a gente não pode dizer que Espírito Santo vai batizar a gente só para fazer essas coisas. Então esse é o propósito do batismo no Espírito Santo. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que vocês busquem batismo no Espírito Santo, porque se lembre, é uma dádiva para toda a igreja. Que Deus nos abençoe, fique com Deus e até a próxima em nome de Jesus.